Jesus, será que voltou e você ficou, nós ficamos? Será? Essa é a pergunta de muita gente depois de ler aqui o Mateus 16, mas hoje eu vou responder para você esta dúvida aqui na leitura bíblica, na série A Bíblia, lendo Mateus 17. E se você deseja ler a Bíblia comigo, fica comigo até o final, porque hoje eu vou responder essa pergunta. Porque quando nós lemos o último versículo de Mateus 16, que Jesus fala assim, em verdade vos digo, que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham vir o Filho do Homem do seu reino. Que eles vejam, o Filho de Deus vindo. Mas Jesus, será que já voltou? As pessoas começam a perguntar. Mas a própria leitura bíblica que nós estamos fazendo vai responder para mim e para você. Seja bem-vindo ao canal Bispo Fabrício Dias. E nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se conteúdos como esse te interessam sobre a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu quero que você fique até o final. Nós vamos ler um capítulo hoje de Mateus para responder essa pergunta que muitos se questionam. Eu mesmo, na primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu me questionei. Eu falei, meu Deus, será que Jesus voltou? E eu me questionei. Talvez você que está aí já se questionou. Se você já questionou isso quando leu essa passagem, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Vamos ler Mateus 17 para responder essa pergunta e nós vamos ver que não é nada disso. Nós estamos aguardando a vinda dele nas nuvens para levar a sua igreja eleita para morar com ele na Jerusalém celestial. Bora lá ler a palavra de Deus comigo hoje? Mateus 17, a transfiguração. Se você não é um inscrito por aqui, já se inscreve. Quer ler a Bíblia com o Bispo Fabrício? Se inscreve aqui já nesta bênção que é este canal. Já ative o sininho e venha fazer parte desta família, que eu quero ler a Bíblia toda com você. Um dia um capítulo, 2, 3, conforme a necessidade da leitura diária, no nosso devocional diário, nós vamos estar lendo a Bíblia toda. Diz assim o primeiro versículo, 6 dias depois do versículo que traz a dúvida aos nossos corações, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, a um monte muito alto. Depois que aconteceu aquilo ali, que Jesus falou, alguns que estão aqui vão ver Cristo vindo na sua glória. Aí a pessoa falou, meu Deus, e quando esta geração acabou, imagina só as pessoas lendo isso. Eles pensando que Jesus já tinha vindo. E eles ficaram. Muitos falaram, e agora? Como vai ser? O evangelho será que acabou? Será que nós fomos remanescentes que ficamos? Só que depois desse versículo, dessa frase que ele disse ali, desse versículo, ele chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para subir um monte com ele. E vamos ver o que aconteceu lá. Se você não, já no comecinho, agora já deixa o like aqui, o joinha, que ajuda muito o canal, e não deixe de compartilhar esta leitura com a sua família, porque você vai estar abençoando eles e os seus amigos também, tá bom? Versículo 2. E foi transfigurado diante deles no monte. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha o que aconteceu no monte. E Pedro, Tiago e João vendo aquilo, olha que maravilha. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Olha que interessante, Que bacana que nós estamos lendo aqui agora. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha o quão a presença ali estava maravilhosa. Por quê? A presença estava maravilhosa ali, bispo? Porque Pedro se sentiu tão bem, Pedro se sentiu tão à vontade ali, que o que ele fez? Ele falou assim, Senhor, eu vou fazer uma tenda
Eu vou fazer uma tenda aqui, uma será sua, uma será de Moisés, outra de Elias. Tão à vontade que Pedro se sentiu naquele momento ali, naquela ocasião. E ele continua dizendo assim, né, o versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Deus chegou naquele momento ali e falou: esse aí é o meu filho amado. A ele vocês devem ouvir. E continua, né? E ouvindo a voz, né? Os discípulos caíram de bruços e, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Deixa eu explicar aqui. Como eu tenho falado para você, o que nós estamos fazendo aqui não é um estudo, é uma leitura bíblica. Nós estamos lendo, eu quero ler com você a palavra. Só que não tem como, num momento como esse, eu não parar aqui para fazer uma pequena explicação. Lógico que lá na frente, quando formos estudar mesmo a Escritura, aprendermos juntos um pouco mais, porque nunca saberemos tudo sobre a Bíblia, porque a Bíblia ela é viva, né? E algo vivo, até hoje os cientistas estudam o universo, até hoje os médicos, aí, os cientistas estudam o organismo humano, porque é algo vivo, que está sempre em evolução. A palavra de Deus ela é viva, sempre ela vai estar em evolução, mas sempre nós poderemos aprender, aprofundar um pouco mais nela. E aqui eu quero parar para abrir um parênteses, não um estudo, mas trazer algo para você. Quando Jesus, no versículo 28 de Mateus 16, ele fala que alguns que estavam ali com ele viriam, conseguiriam ver, né, ele vindo em glória. Ele estava falando desse momento da transfiguração, a qual ele recebeu a visitação ali do próprio Deus, e ele se transfigurou, e ele mostrou para Pedro, Tiago e João como seria a sua aparência depois que ele fosse glorificado. E eles tiveram esse prazer, e isso traz uma paz para mim e para você, porque talvez você fale: como será lá na glória celestial? Como será lá? Que maneira será? Nós vemos com a declaração de Pedro aqui no versículo 4, que ele falou: é bom estarmos aqui, que ele não queria voltar lá para baixo mais. Ele não queria descer do monte, ele falou: é bom estarmos aqui. Ele ficou tão feliz em ver a glória de Jesus, ele ficou tão feliz em ver a sua majestade, que ele desejou ficar ali para sempre. Ele falou: vamos ficar aqui. Então isso mostra, queridos, o quão maravilhoso será estarmos na glória com Cristo. Tá bom? Vamos continuar a leitura? Então, quando ele fala que muitos veriam a glória, ele estava falando desse momento. Ele não vê ainda não, mas um dia ele voltará nas nuvens, como diz a Escritura, e ele levará consigo a sua igreja eleita. E eu e vocês, em nome de Jesus, seremos essa igreja eleita que vamos morar a eternidade com ele, em nome de Jesus. Mas para isso precisamos perseverar até o fim. Vamos continuar a leitura? Versículo 9 tem o título: A Vinda de Elias. Você está acompanhando aí na sua Bíblia comigo? Ô, bispo, eu queria até acompanhar na Bíblia, mas eu não tenho a Bíblia. Ah, bispo, a minha Bíblia está tão velhinha, eu queria uma Bíblia nova. Se você deseja comprar uma Bíblia, todo o vídeo nosso aqui do canal, embaixo aqui na descrição, eu tenho deixado um link. E esse link aqui embaixo, ele leva você direto para você comprar a sua Bíblia aí numa loja virtual. E você vai comprar num preço muito mais em conta se você fosse comprar físico aí na sua cidade. E vai entregar na sua casa, tá bom? E as Bíblias, as duas, tanto a de homem como a de mulher que eu estou indicando ali, que eu tenho indicado, é nessa tradução, na ARA, tá bom? Na Almeida Revista Atualizada. Mas lá no site, lá na loja virtual, lá que você vai ter acesso ali, tem de todos os tipos de Bíblia, tá bom? Então muitas pessoas falam: bispo, eu quero comprar, mas não sei como. É só você clicar no link aqui embaixo que você vai comprar a sua Bíblia. Compra uma Bíblia para você, vai ser uma bênção, e você vai marcando a sua, como eu marco a minha aqui, ó, como eu tenho marcado a minha, fazendo as suas anotações, tá bom? Bora lá, continuar a nossa leitura. Versículo 9.
E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, a ninguém vocês contem o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias, venha primeiro? Por que é necessário isso? Versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não os conheceram, o reconheceram, melhor dizendo, E ele continua: antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhe falava a respeito de João Batista. E essa questão de Elias, quando nós formos ler o Antigo Testamento ali todo, chegarmos no final dele, você vai ver que o último versículo de Malaquias, o capítulo 4, ele fala da vinda de um Elias, de alguém com o espírito de Elias, que mostrava o caminho. Não era assim que Elias fazia com Acabe, ali ele profetizava. Viria alguém com o espírito de Elias, e esse alguém foi João Batista, preparando o caminho para Jesus. Hoje, mesmo nós não estamos estudando a Bíblia, hoje está sendo um pequeno estudo, para você ter uma prova de como vai ser o estudo quando nós formos estudar. E Elias veio na forma de João Batista. João Batista preparando o caminho, e Jesus disse que ele foi rejeitado. Nós lemos que ele foi até o quê? Decapitado. Perdeu até a sua própria cabeça. Tem essa leitura aqui, se você não leu, corre lá, tá bom? Em nome de Jesus. E ele continua aqui, versículo 14. A cura de um jovem possesso, E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Um pai chegou desesperado, apresentando o seu filho endemoniado, que sofria, que aquele mal jogava ele no fogo, jogava na água. Acredito que tinha epilepsia. E eles trouxeram para os discípulos orar, e os discípulos oraram e o mal não foi embora, persistiu. E nós vamos ver até o motivo que isso aconteceu, Jesus vai falar aqui de graus espirituais. Que existem demônios mais fracos, que saem com mais facilidade, mas existem demônios, de uma hierarquia com mais resistência, que vai ser necessário jejum e oração, que nós vamos acompanhar aqui. Versículo 18, bora ler. Tá gostando da leitura aí? Se tá gostando, já convida mais gente para ler com você. Todos os dias nós estamos lendo aqui dessa maneira, uma maneira dinâmica, uma maneira mais relaxada, como se você estivesse sentado com um ente querido seu aí, com uma pessoa que pudesse ler com você, como eu já fiz com os meus irmãos já. Quando comecei a minha caminhada da fé, sentei na mesa com eles, comecei a ler a história de José junto com eles. Dessa mesma maneira eu estou fazendo com eles aqui, que estão acompanhando também, mas com você que se tornou, agora inscrito desse canal e virou uma família junto comigo aí, tá bom? É um prazer estar lendo com você. Vamos continuar aqui, versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, nós vamos estudar essa questão do como
com um grão de mostarda, quando formos estudar essa passagem aqui, que vai ser muito interessante, ele fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas ele faz uma ressalva no versículo 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Aquilo ali era uma casta mais poderosa de demônios, né? Era necessário consagração. E estava faltando isso para os discípulos, tanto que, um pouco atrás aqui, eles foram até questionados, né? Por que os seus discípulos não jejum? E aqui estava faltando para eles jejum e oração, para expulsar aquele demônio. Mas eles estavam num processo, né, de ensinamento, como nós estamos tendo esse processo de ensinamento aqui também, para colocar em prática. Não é verdade? Próximo título, de novo, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Já estamos acabando, fica até o final, que eu vou estar orando para que essas palavras que eu e você estamos lendo junto venham entrar no seu coraçãozinho, combinado? Reunidos, ele na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Os discípulos ficaram tristes quando ouviram aquilo, né? Mas era necessário que acontecesse, porque ele explica lá em João que o grão de trigo, para florescer, ele tem que morrer, né? Uma semente, para florescer, ela tem que morrer na terra. E foi necessário que o nosso Senhor Jesus, ele morresse para que tivéssemos nós dando fruto aqui em sequência ao seu ministério. Então, era necessário, mas é triste, porque ninguém está preparado para perder um ente querido. Isso nós nunca estaremos preparados. E, infelizmente, é uma tristeza. E os discípulos ficaram tristes. Vamos aqui para o nosso último título, né? Subtítulo aqui da leitura de hoje. E nós já vamos orar e encerrar a nossa leitura deste dia todo especial, tá bom? Em nome de Jesus. E nós temos a Bíblia toda. Inclusive, eu vou até deixar aqui uma casinha no final do vídeo, escrito assim, ó, Bíblia toda. Aí você clica nela e tem as passagens que nós já lemos, que já tem lida já, tá bom? Jesus paga imposto, diz o título. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre os impostos, né, das 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Jesus perguntou para Pedro, né? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, né? Isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, olha que palavra, olha que versículo poderoso. Para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha que poder essa palavra. Jesus falou assim, ó, eles estão cobrando imposto, nós somos filhos de Deus, não precisaríamos pagar imposto. Só que para não escandalizar e eles não criarem a confusão que querem criar, ô Pedro, vai lá no mar, joga teu anzol e puxa o peixe. O primeiro peixe que você pegar, você é pescador, Pedro. Você sabe pescar. Vai lá, primeiro que você pegar, dentro da boca dele vai ter aquilo que você precisa para pagar o imposto. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que toda a nossa condição está na mão do nosso Pai, e Ele tem tudo para a gente. Não precisa a gente desesperar, Ele está cuidando de tudo, tá bom?
Você gostou da leitura de hoje? Eu quero orar agora para que essas palavras entrem no seu coração, tá bom? E logo depois que eu orar, eu te peço que você, antes de sair aqui, se você for continuar vendo outros vídeos aqui do canal, faz aí um Bispo Netflix aqui. Faz um Bispo Fabrício Netflix aí. Dá uma rodada aqui no canal, acompanha aí outros vídeos, acompanha aí vídeos que você ainda não leu aqui do canal. Temos vídeos também aí de palavras, passando um espírito, uma fé para você também, que é muito bacana, tá bom? Antes de você sair depois do YouTube, tudo que você assistiu, eu quero que você compartilhe com a sua família, tá bom? Compartilha e fala para eles, recomenda para eles estarem lendo a Bíblia. Fala, tem um bispo que se chama Bispo Fabrício, que está lendo a Bíblia toda com a gente, de Gênesis Apocalipse. Vamos ler com ele. Indica esse canal e fala para ele se inscrever também aqui. Vai nos ajudar muito, porque quando eles lerem a palavra, eles serão abençoados. Automaticamente eu também estou sendo abençoado, porque é um prazer para mim estar lendo a Bíblia com você, tá bom? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, abre os olhos deles para que eles entendam e compreendam as maravilhas da sua palavra. E que eles sejam fortalecidos por essas palavras que foram lidas aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber o versículo que você mais gostou. Bispo, eu gostei de 2 versículos. Hoje você pode colocar só o número do versículo, porque nós demos só um capítulo, né? Coloca os números aqui. Mas eu quero que você, assim, coloque um número de versículo por comentário. Se você gostou do 1 e do 5, você coloca 1 e manda um comentário. Coloca o outro número do versículo e manda outro comentário. Para mim saber aqui, para mim fazer uma somatória de quais versículos foram os mais que você gostaram, tá bom? Deus abençoe você. Amanhã eu estou aqui de volta, tá bom? E se não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família. Estou deixando vídeos aqui e estou deixando aquela playlist da Bíblia, das passagens que nós já lemos. Só você clicar aqui e você vai assistir ela. E no meio tem a foto aqui minha da pastora. Você pode clicar nela e se inscrever no canal, tá bom? Um beijão no seu coração e até amanhã do seu bispo que te ama de todo o coração. Tchau, tchau.